nome do Senhor. Quero saudar aqueles que nos honram por estar aqui nos visitando nessa ocasião. E, se possível, se você puder dar um sinal aí, tem alguém desse lado aqui que nos visita, que pode dar um sinal aí? Temos um casal ali atrás, temos um jovem lá, tem mais alguém aqui? Você que está próximo desses amados aí, aqui na frente também, por gentileza aí, esteja aí, dando um abraço caloroso de boas-vindas aí, sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus. Desse lado aqui nós temos alguém que nos visita? Temos alguém aqui? Amém? Sejam todos bem-vindos, que o Senhor nos abençoe. Quero estender os cumprimentos e saudar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe todo o propósito, todo o projeto, que o Senhor fale contigo e que algo poderoso aconteça dentro da sua casa, é o desejo do meu coração. Amém, amados? Eu tenho uma palavra da parte do Senhor e eu queria, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria, de uma forma tranquila, passar para você algo que ficou muito impresso no meu espírito no decorrer dessa semana, e algumas lutas, algumas situações aí que muitas vezes, querendo você ou não, nós estamos diante de uma guerra. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, querendo você entender ou não, nós estamos diante de uma guerra. E quem vence essa guerra? Nós temos que nos preparar para essa guerra. Nós temos em nós um destino profético. Nós somos mais do que vencedores. Nós temos que entender que o Senhor nos deu, ferramentas para estarmos então nos utilizando dela para que nós possamos vencer, porque nós vamos enfrentar as adversidades. No mundo tereis aflições. Isso não foi algo que foi deixado, olha, vai ser um mar de rosas, Pelo contrário, o salmista vai dizer que muitas são as aflições do justo. Não são do ímpio, não. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas o livra. Eu tenho que entender o que eu preciso fazer, qual que é a minha parte nessa história aí, para que eu possa então, assim, lutar. Eu vou ter que lutar. Mas a gente pode lutar de uma forma que a gente bate mais do que apanha. Quem está comigo até aqui? Amém ou não? Abre comigo a sua Bíblia aí, por gentileza. Quero tentar aqui, de uma forma bem tranquila, se o Senhor me permitir assim, estar passando algo de uma seriedade assim, tão grande, irmãos. Tão sério essa questão que nós estamos diante desta palavra, diga assim comigo, construindo o reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus já está entre nós, Esse construindo, porque a Bíblia é clara quando ela declara que o ladrão vem para matar, roubar, diga comigo, destruir. Tem muitas coisas que está pronto ali, mas o inimigo de alguma forma destrói. Então há necessidade dessa reconstrução, desse alinhamento, desse ajuste. Nós precisamos entender algumas coisas acerca disso, para que nós possamos então sair do outro lado de lá cantando o hino da vitória. Amém? Mas eu quero colocar aqui algumas coisas aqui, antes de estar necessariamente pregando a palavra. Eu quero fazer um alicerce primeiro aqui. Abra sua Bíblia em Atos 19, por gentileza, mesmo assentado aí, mas com toda a reverência ao Senhor e à sua palavra. Eu quero que você leia o versículo 11 aí juntamente comigo. Atos capítulo 19, versículo 11. A princípio eu estou me utilizando da revista Corrigida Fiel. E diz assim a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu vou repetir esse verso aí 2 vezes até entrar dentro do teu espírito. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Dá uma olhada para a sua mão aí.
Mas olha mesmo aí, olha com um olhar de profeta aí, aleluia. Por que eu estou falando para você olhar para as suas mãos? Eu vou ler de novo, e aí você coloca o seu nome aí. Por que eu estou falando isso? Porque se Deus não faz acepção de pessoas, se Deus fez pelas mãos de Paulo obras extraordinárias, Ele quer fazer e pode fazer através das tuas mãos. Não, eu creio que vocês não me entenderam. Se Deus não faz acepção de pessoa, Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que fez maravilhas pelas mãos de Paulo, maravilhas extraordinárias, pode usar a tua mão e a minha mão para fazer também. Então diga assim: e Deus, pelas minhas mãos, Ele pode fazer, ou está fazendo, maravilhas extraordinárias. De repente isso não está acontecendo, mas você vai sair daqui nessa noite com essa possibilidade de fazer acontecer, e eu também. Você está comigo ou não? Aqui está dizendo isso de uma forma clara, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Mas um pouco antes, quem era esse Paulo? Era alguém que ele estava edificando a igreja ou destruindo? Então Paulo era um que destruía a igreja, porque ele não conhecia o princípio, ele não conhecia a verdade, ele conhecia uma religião. E nessa religião ele chegava a matar pessoas para defender o que ele cria, mas ele não conhecia a verdade. Até que em dado momento, no caminho de Damasco, e subitamente um resplendor de luz o cerca, ele é lançado por terra, e ele ouve uma voz dizendo: por que me persegues? E ele então ali, sem saber, mas quem és? Quem és tu? Ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele conhece Jesus. Quem aqui já conheceu Jesus? Então a partir do momento, querido, que ele conhece Jesus, ele é instruído ali, a palavra é clara ali por Ananias, ele entra na cidade, lá a pessoa então leva ele a um entendimento sobre o batismo, ele é batizado, a seguir ele é discipulado, e a Bíblia fala, e logo nas sinagogas ele pregava aquilo que antes ele condenava. E as pessoas olhavam e falavam: pera lá, não era você que pregava o contrário do que você está pregando hoje? Não era você que estava aí combatendo esse povo, que agora você fala que é do mesmo povo? Então por quê? Porque ele conheceu a verdade que liberta. E a partir do momento ele começou a fazer algumas coisas, que eu quero discorrer acerca de algumas delas aqui nessa noite, para você ver por que nós chegamos a essa conclusão, e nós vemos muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas que eram feitas por Deus, através das mãos de Paulo. Eu quero ser aqui repetitivo, se necessário for, e enfatizar que Deus é o mesmo Deus que fez com as mãos de Paulo, e está pronto para fazer com as tuas e com as minhas mãos. Mas não quer dizer que Paulo não enfrentou adversidades, não quer dizer que Paulo não enfrentou ali alguns embates, algumas situações, algumas prisões, algumas cadeias. Paulo em Icônio, ele foi apedrejado de tal forma que ele foi considerado morto. E talvez não sem motivo, que ele vai escrever em 2 Coríntios ali, que ele conhece um homem que há 14 anos, vai dar ali basicamente a data que ele foi apedrejado e tido como morto, em que ele foi arrebatado ao terceiro céus. Então Paulo teve uma experiência de sair o espírito do seu corpo, ir ao terceiro céu e ver coisas inefáveis que aos homens não é nem lícito falar. Ele teve experiência de arrebatamento. Mas isso no momento em que ele foi apedrejado por defender aquilo que ele cria e que outrora era totalmente diferente. Agora ele crê em algo que antes ele condenava. Mas aqui, queridos, eu quero aqui tomar essa pequena ilustração para te levar a algo aqui, para junto com você construir um entendimento acerca do perigo que está havendo para as pessoas não entenderem o que é igreja. Porque muitos estão batendo no peito aí, dizendo: eu sou igreja, eu sou a igreja. Isso tem feito com que muitas pessoas tenham, passado vergonha até muitas vezes, não tido bom, testemunho, apanhado muito. Porque, querido, nós fazemos parte da igreja. Eu sou parte da igreja, mas eu sozinho não sou igreja. E tem muitos aí dizendo que você nem precisa frequentar uma igreja, você pode fazer a obra na sua casa, você pode, enfim... Isso é uma mentira do diabo. E não sem motivo Jesus disse: eu edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a todo custo as portas do inferno, querido, quer destruir a igreja. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Se eu estou, de alguma forma, destruindo a igreja, esse poder que foi delegado à igreja, ele vai ser um poder que de alguma forma ele não vai acontecer. Essas maravilhas extraordinárias não vai acontecer, porque eu deixei de ter o entendimento correto do que é ser igreja. E nós ouvimos aqui um pouco, eu estava atendendo nesta manhã, mas eu passei aqui no finalzinho aqui, vi o pastor Marcos falando algumas coisas de Efésios, ali quando você vai para Efésios 4, que Deus está falando que Ele deu os 5 ministérios, e nesses 5 ministérios ele tem um objetivo, com vistas ou querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a obra da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, e a medida completa, da estatura completa, sabe, querido, porque se não tiver uma unidade de talentos, de dons, se eu não entender que eu sou membro de um corpo, e eu tenho que estar aliançado com esse corpo, caminhando junto com esse corpo, debaixo de uma autoridade, para me marchar como um exército triunfante, eu vou entender que eu sozinho me basto, e que eu posso fazer do jeito que eu bem entender, e aí eu não consigo ver muitos resultados, e tem pessoas sofrendo por isso, porque o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. E olha para o seu lado aí, que você vai entender o que é igreja. Nós somos a igreja, mas eu não posso dizer eu sou a igreja. Quem está comigo até aqui? Agora olha o que acontece aqui, queridos, vamos discorrer um pouco aqui. Versículo de número 13, por gentileza, a seguir. Eu tenho um pouco de tempo para gastar, ponho no 12. Então, uma das maravilhas extraordinárias que diz aqui que Paulo fazia, né? E Deus fazia pelas mãos de Paulo, né? Diz assim, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. Diga assim comigo, e os espíritos malignos saíam. Imagina isso. Agora eu quero que você atente aí com um pouco mais de atenção. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Olha isso, querido. Olha quem eram esses moços. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Diga assim comigo, filho de peixe é peixe. Você vai entender o outro lado. Fala, filho de peixe é peixe. Mas filho de crente não é crentinho. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Né? E muitas vezes está acontecendo isso, irmãos, para vergonha nossa. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, eu só não sei quem é você. Era igreja? Porque a igreja, irmão, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então eles iam na igreja, eles participavam, eles viam o que estava acontecendo, viam o que Paulo fazia, sabia quem era Jesus, e falou, é só imitar o que os caras fazem. Fala assim, mas não deu certo. Então, querido, é por isso que eu estou dizendo para você que é muito séria a palavra que eu vos trago nessa noite, nós temos que atentar para isso. Nem sempre eu estar dentro da igreja faz com que eu seja a igreja. E é por isso que muitas vezes essa igreja parece que não... Mas a igreja é poderosa na terra. Mas a igreja de Jesus é uma igreja de sinais, prodígios e maravilhas. A igreja de Jesus, irmão, ela continua sendo um instrumento poderoso. A maior autoridade na terra é da igreja de Jesus. Não é do Supremo Tribunal Federal. As pessoas estão preocupadas muitas vezes. Supremo, como você... Não, irmão. A autoridade maior é a autoridade que foi delegada à igreja. Quando a igreja faz o seu papel,
Nada segura a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Vem leis, vem a PL 122, vamos fazer isso, vamos fechar a boca da igreja. Querido, passarão céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a palavra dele não volta para ele vazia, e ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer, elas não vão, irmão. Mas nós temos que entender e não imitar esses costumes dos filhos de Seva. Entendermos o que é ser igreja, o que é estar debaixo, realmente, sabe, caminhar junto em um corpo, ligado, unido. Eu fazendo a minha parte, respeitando a parte do outro e me unindo à parte do outro, abençoando a parte do outro. Eu estou junto com vocês até aqui, vocês conseguem entender isso? Então aqui o desfecho é triste, porque está dizendo assim: respondendo, porém, o espírito maligno diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Isso foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor, vou repetir, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido, vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros, e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Diga comigo assim: assim. Mais duas vezes para a gente finalizar. Digo assim. Pela terceira vez. Assim. Obrigado. A palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Continua sendo assim. Agora, esse assim que eu quero pregar. Eu quero pregar sobre como é que a palavra do Senhor ela pode crescer e prevalecer. E você pode sim enfrentar, você pode sim lutar, você pode sim se deparar com situações adversas. E você vai ter o mesmo desfecho que Paulo teve. As suas aflições são muitas, mas o Senhor nos livra de todas. Você está aqui? Aqui eu preciso entender algumas coisas, irmãos, para a gente realmente, sabe, porque senão a gente vai se cansar. Eu já disse para vocês e vou repetir, porque eu vejo várias pessoas novas aqui que chegaram há poucos meses, outros visitam tal, de uma situação em que eu estava comprando a briga de muita gente, não que eu diminui muito isso, talvez diminuiu um pouco, porque hoje dividiu aí, né, os outros pastores, tal, mas de vez em quando a gente compra umas brigas aí, e o inimigo ele não quer saber disso, irmão. O inimigo é o seguinte, ele veio para matar, roubar e destruir. Então se você está, sabe, em coalizão, se você está constantemente aí, sabe, confrontando as obras das trevas aqui, assim como ele tentou atacar aqui, prevaleceu contra 2 filhos de Seva, ele vai querer prevalecer contra você, ele vai querer prevalecer contra mim, ele vai querer te parar, ele vai querer te atrapalhar, ele vai querer te entristecer, ele vai querer fazer você desistir, ele vai querer fazer você não ver fruto, e você não vendo fruto, você entristece, você quer parar. Ele vai fazer você de alguma forma, sabe, achar que não vale a pena, mas é mentira dele. A gente tem que entender que tem um jeito. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Agora vamos entender um pouco sobre Paulo. Eu estava falando sobre as minhas guerras, né? Vamos lá. Eu vou ser bem objetivo, mas certa feita eu comecei a ter algumas, no momento de oração, no momento que estava orando ali, via aquela opressão, aquela coisa terrível, e aquele peso, aquela angústia, e a coisa não fluía tal. E há um tempo atrás lá, isso me veio na mente aqui agora, eu ia falar outra coisa, eu vou falar também. Mas aí do nada, irmão, do nada, tá? Só para você ver como que a coisa é séria. Na época tinha um outro formato ali a casa, Salvador fez o projeto ali, tinha umas plantas assim e tal, e eu cheguei no quintal, eu olhava assim, gente, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa me cercando, me vigiando, tem alguma coisa aqui tentando me oprimir. Eu olhava e não achava nada, e eu olhava e não achava nada,
E até que eu comecei a orar, falei, Senhor, abre minha visão, me mostra. Senhor, eu quero ver o que está acontecendo aqui. E quando eu estava orando ali no quintal, eu vi, querido, umas 3, 4 corujas, mas coruja, não é essas corujinhas não, aquelas corujas, aquelas de Itu. Mas ela estava meio que camuflada ali. Quem criou a coruja foi Deus, amém? Só que os demônios, eles se utilizam de alguma situação para tentar de alguma forma te oprimir, trazer alguma coisa. Daqui a pouco eu vou falar sobre uns cachorros, você vai entender que nós já fomos em algumas vigílias no mato aí, que o inimigo ele quer usar alguma coisa para tentar te afrontar. Muitas pessoas aqui acho que já passaram por isso. E quando eu vi aquelas corujas, irmãos, eu tentei expulsar elas dali, eu tentei fazer algum movimento para elas ir embora, elas não iam embora, e elas me avançavam. Você vê como que é o nível de batalha. E eu tentei de todas as formas, até que eu tive que orar muito ali, para que essas corujas sumissem dali e não voltassem mais. Mas por quê? Porque estava cercando ali a minha casa, cercando ali para trazer algum tipo de opressão, algum tipo de situação ali. Já tive outras situações, que eu já contei aqui, que pessoa chegou na frente da minha casa e falou, eu posso ficar por aqui? Era uma pessoa que era um andarilho ali, mas na realidade era um demônio que queria ficar ali. Eu falei, que mesmo que a senhora falou? Eu posso ficar por aqui. Eu pus a mão na cabeça dela e expulsei, porque era um demônio que queria ficar ali. Você vê, o mundo espiritual, ele é real. Mas certa feita, eu estava também em umas batalhas, e eu fui levado a ter um sonho, uma visão, em que eu me deparava com uma situação que eu estava saindo de casa, assim, tinha um varal de roupas. E nesse varal de roupas, assim, eu cheguei perto do varal, e eu abri um pouco assim, eu olhei lá, e vinha vários cachorros pretos, com aqueles olhos vermelhos, Uriel de Satanás, mas uns cachorrão assim, com aquele olho, sabe, e vinha escorrendo, babando, e vinha no meu encalço. Eu corri e entrei dentro de casa. No que eu entrei dentro de casa, eu mandei a porta, e aí eu pensei comigo, falei, mas e a porta do fundo, como é que está? E eu corri para a porta do fundo. Quando eu estou chegando na porta do fundo, os cachorros estão chegando, e eu mandei a porta na cara deles. Eu fechei a porta da frente, eu corri na porta do fundo, eu falei, e a janela? Eu corri para a janela, irmão, quando eu cheguei para fechar a janela, eles estavam ali. Aí o que aconteceu? Naquela manhã eu acordei, levantei com aquele peso, não dormi direito, aquela opressão, aquela luta espiritual travada, durante a madrugada ali, e eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui hoje, vou tirar esse dia, essa manhã, como um propósito de ficar orando, e guerreando e me fortalecendo aqui. E eu tirei aquele dia, irmão, com esse propósito de ficar ali, guerreando, batalhando, estar ali, sabe, me posicionando, me fortalecendo, porque afinal de contas, irmão, você dá, evangeliza um, ora pelo outro, e muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente não percebe, que a gente vai, e o inimigo quer pegar, querido, quando a palavra diz assim, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal. Se eu me fortaleço, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Agora o contrário também é verdadeiro, quando você está fraco, ele quer te pegar. Se você está forte, ele foge de você. Se você enfraquece, ele se aproxima e vai querer de alguma forma te tirar a paz. E ali eu tirei aquela manhã, ali eu me posicionei, eu busquei e tal, e chegou antes de dormir, eu falei para o Senhor, aqueles cachorros aqui do olho vermelho, aquele trem babando e tal, e eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu sei que eu não mereço, e sei realmente que eu não mereço, mas eu queria te pedir, a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, e eu creio, que o Senhor pode me mostrar aqueles cachorros de novo. Olha que coisa, que pedido louco, irmão. Diz que crente é tudo doido, né? Então você imagina, eu tive uma noite terrível, e ali eu estava falando, Senhor, se o Senhor puder me mostrar aqueles cachorros de novo, quero saber como que eles estão agora, depois que eu passei esse período aí, nos teus pés, buscando a tua presença, adorando o teu nome. Aí, querido, Deus, por misericórdia, Ele me mostrou, e chegar aqueles pincher zero, que não é nem o 0 com 1, é o 0 mesmo, aquele que cabe no bolso,
Então, esses demônios, que eram aqueles gigantes que estavam querendo me pegar de todo jeito, tinham sido transformados como nos cachorrinhos, pequenininhos. E eles vinham, grudavam na barra da minha calça, assim, e eu fazia assim, ó. Eles jogavam para lá. E vinha outro, eu jogava eles lá para a parede lá. Ou seja, querido, isso é muito real. Se você se prepara, aquela guerra, aquela opressão, aquela situação ali, que quer de alguma forma deixar você nu, envergonhado, fazer de alguma forma você fracassar, você não vê resultado, ela vai prevalecer. Quando nós desanimamos, não entendemos quem somos, a quem pertencemos, e principalmente a quem recorrer no momento da angústia. Tem pessoas que passam por lutas sozinhas, porque são orgulhosas. Porque se você é aliançado corretamente na igreja, você tem autoridade espiritual sobre a tua vida, você tem, assim como eu, que pedir ajuda. E não enfrentar tudo isso sozinho. Quem está comigo? Mas eu quero te passar, assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Assim como, fala para o seu irmão, é assim como. Pergunta para ele aí, você tem a resposta? Mas você vai ter. Capítulo 13, coloca a revista atualizada, por favor, Atos 13. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Depois que Paulo foi evangelizado por Ananias, depois que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele falou, o que queres que eu faça? O Senhor disse, entra na cidade, lá te dirão o que você deve fazer. Ele esteve ali sendo evangelizado, ele passou pelas águas, e ele começou agora a pregar a palavra, e logo pregava nas sinagogas, dizendo que Jesus era de fato quem era. Ele começou então a fazer a obra, e ele estava fazendo a obra dentro da igreja, e acontece isso, capítulo 13, havia na igreja, diga comigo assim, para você não esquecer isso, 3 vezes, diga assim, Antioquia, pela segunda vez, diga assim, Antioquia, pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é a cidade mesmo? Antioquia. Então ele estava servindo na igreja de Antioquia. Fala para o irmão, qual igreja que ele servia? Na igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, quem serve o Senhor Jesus aqui nessa casa? Olha a importância disso, irmão, presta atenção. E servindo eles ao Senhor, ou seja, eles já estavam servindo, eles faziam parte ali daquele corpo, eles faziam parte, eles eram alicerçados ali, aliançados ali, ele já tinha sido batizado, e agora ele estava servindo na igreja de Antioquia, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Querido, dentro da igreja você vai ser separado para fazer uma obra. Dentro do corpo de Cristo, querido, não tem lugar, não vou falar para vagabundo, não vou falar isso, mas assim, dentro do corpo de Cristo tem trabalho, irmão, você foi convocado para um exército, você está em guerra, e você precisa entender qual é a sua patente militar dentro do exército de Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, é aquele que te conduz em triunfo, é aquele que te toma pelas mãos e faz você mais do que vencedor, mas você foi alistado para a guerra. Fala para o teu irmão, você foi alistado para a guerra. Ele estava dentro da igreja, servindo, e ali, o Espírito Santo usa ali, alguém para falar, separa esses dois aqui, que eu tenho uma obra para enviar eles. Tem pessoas que não acreditam no envio, eu respeito, fico com dó. Essa semana recebi um áudio que, misericórdia, eu não preciso de pastor para fazer essas coisas, eu tenho dó, porque as pessoas sofrem, sabe, não saem do lugar, mas quer ensinar os outros aquilo que elas mesmas não sabem fazer. Então olha isso aqui, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os enviaram, os despediram, falou, agora vai. Você pode ver que tem tradução aí que vai falar, os enviaram. Ou seja, vocês estão servindo aqui, mas agora tem outra obra, que eu recebi uma direção que é para vocês fazer. Então, nós estamos impondo as mãos sobre vocês e enviando vocês para essa obra. Diga comigo, eles foram enviados. Agora aqui, querido, começa a viagem missionária de Paulo. E Paulo começa a enfrentar algumas adversidades. Paulo começa a enfrentar, ele passa por Icônio.
onde ele é ali apedrejado a ponto que eu me referi aqui, a ponto de morrer ali, literalmente, que o espírito dele sai do corpo, ele vai ao terceiro céu, ele mesmo narra sobre isso. Então ele teve embates, ele teve, sabe, muitas opressões, os judeus, algumas pessoas aqui, um mágico, Elimas, confronta ele se depara com muitas situações, mas querido, em todo lugar que ele chega, ele vê milagre. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, serão, em meu nome, querido, eles vivenciaram isso, tanto Paulo como Barnabé, muitos milagres, muitos sinais, diga assim, porque eles foram enviados para uma viagem missionária. Mas agora onde que eu quero chegar aqui, irmão, e vou chegar para você entender qual que é a importância de você saber que você é igreja, e principalmente qual igreja você está aliançado. Não adianta eu falar, eu sou igreja, eu faço parte de igreja, sim, mas eu tenho aliança, eu sei o que está acontecendo, eu estou totalmente inserido no corpo, eu estou ajustado com o corpo, eu caminho junto com o corpo. Você imagina um corpo que cada um caminha de um jeito. Quem está conseguindo me entender? Se eu sou corpo, eu tenho que caminhar junto com o corpo. Se eu sou um membro do corpo, não sou corpo, eu sou membro de um corpo, eu tenho que caminhar na direção que o corpo está caminhando. Porque não adianta o pastor Marcos querer caminhar para um lado, eu querer caminhar para o outro, o pastor Fernando querer caminhar para o outro. Vai arrebentar no meio, irmão. Nós caminhamos tudo na mesma direção. É por isso que a palavra fala lá em Efésios 4:11, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos a uma unidade de fé. Nós cremos na mesma coisa e nós caminhamos para o mesmo lado. Se é para gritar, nós grita, e se é para rodear, a gente rodeia. Mas as muralhas vão cair. Agora, se um rodeia e o outro grita, não acontece nada. Nós precisamos ter unidade de fé. É para isso que existem os 5 ministérios. E ali não é só os 5 ministérios, tem outros dons. Você tem um dom que eu não tenho, você ouviu isso aqui pela manhã. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso do Lúdio, o Lúdio precisa da Dani. E assim nós precisamos uns dos outros, porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deu um dom para cada um de nós, para que nós tenhamos que nos unir, para que assim nós sejamos uma igreja poderosa. Agora o que acontece aqui, irmão? Depois de tantas coisas que são feitas aqui, onde ele chega em tantos lugares aqui, ele, sabe, enfrenta oposições, enfrenta tantas coisas aqui. Vai comigo aí, para a gente ganhar tempo. Capítulo 14 de Atos. Aleluia. Tem muitas coisas aqui, eu não quero nem entrar nessas questões aqui. Aqui está falando em Icônio. Põe no 19 aí, só para não ficar muito vago também a coisa. Depois que eles tiveram um embate tão forte aqui, uma oposição, uma opressão, uma discórdia, enfim, que aqui, coloca no 19, 14 e 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia. Olha para você ver, irmão, o cara saiu de Antioquia para ir fazer a obra, e a perseguição foi atrás. A luta foi atrás. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. E você vai ver a idade aí que ele fala. Conheço um homem que há 14 anos, ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 12. Ele vai dizer então da experiência que ele teve de ser arrebatado ao terceiro céu. Ele morreu mesmo, ele saiu do corpo aqui. Mas aqui vamos lá no 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio. Diga comigo, e onde mais? Voltaram para onde? Presta atenção que isso vai fazer diferença. E Antioquia, continua, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia,
onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. A igreja me enviou, eu volto para a igreja, e ali eu estou à disposição. Você não entendeu? Sabe por que deu tudo certo, irmão? Ele tinha a cobertura da igreja, ele estava debaixo da autoridade da igreja, a igreja enviou, eles fizeram tudo, tentaram de todas as formas, as portas do inferno não prevaleceu contra ele, porque ele foi enviado pela igreja, ele retornou para a igreja, e quando ele retornou para a igreja, ele cumpriu a missão, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. 27, ali chegados, reunida, eu sou Gideão, mas o Gideão é um envio, mas eu não faço parte, eu faço parte da igreja Plenitude, eu sou adonepiano, mas eu recebo um envio para fazer a obra na Adonai, mas eu volto, eu congrego na Plenitude, eu me submeto ao governo da Plenitude, eu estou aliançado com a Plenitude, a Plenitude é minha cobertura. Quer crescer e prevalecer? Porque tem pessoas que acham que são sozinhos, independentes. Aí eu faço, eu aconteço, eu não preciso de pastor, não preciso de ninguém me enviar, não preciso de ninguém. Faz, por isso que quebra a cara. Você escapou. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Queridos, isso faz muita diferença. Por quê, amados? Presta atenção nisso. Nós estamos saindo, posso dizer assim, eu disse algo lá que muitos não entenderam, e eu percebi que muitos não entenderam, e eu vou dizer de novo aqui. Nós nos preparamos para um retiro espiritual. Muitas pessoas entenderam o que é um funcionamento de uma igreja, e muitos se uniram com jejum, com oração, sabe, se uniram trabalhando para a edificação do local, em oração, enfim, ajudei na cozinha, eu ajudei nisso, eu ajudei naquilo, tal. Eu me reuni numa visão, num propósito, e todo mundo orou. O que Deus fez lá? Coisas poderosas, coisas maravilhosas, porque a igreja se uniu num propósito, irmão, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma direção, todo mundo que se uniu e viu a glória de Deus se manifestar. Agora eu volto para cá, agora presta atenção nisso, está dizendo assim, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos, agora eu vou permanecer aliançado, eu vou participar dos cultos, eu vou estar antenado no que está acontecendo, qual é o próximo passo. Agora, se eu não estou permanente no culto, se eu não conheço a liturgia, se eu não conheço a direção do ministério, aí eu quero que Deus me use. Fala para o irmão, não vai rolar, vai acontecer igual os filhos de Seva, põe a tua barba de molho. Agora eu quero dizer para você a importância da igreja. Eu tenho uma direção de Deus aqui para orar em cima de uns propósitos. Eu não sou bobo nem nada, eu vou fazer isso. Agora olha que coisa tremenda, irmão. O que é você estar debaixo de uma igreja? E o que é que a porta do inferno não vai prevalecer contra você? Se você tem uma aliança e você caminha, permanece aliançado, você está junto mesmo. Fala assim, eu tenho que estar junto e misturado. Eu tenho que saber que direção, o que está acontecendo. Eu não... eu quero fazer alguma coisa, eu não sei se eu faço teologia, eu não sei se eu faço aquilo. Querido, a única coisa que nós precisamos fazer é aliança, estarmos aliançados mesmo, eu estou junto mesmo, se eu estou junto, eu permaneço junto, eu estou perto, amém ou não? Eu não venho só de boa, não, eu estou junto mesmo, eu estou ouvindo o que está saindo do altar, e estou recebendo a palavra, e estou me aliançando com a palavra, e eu tenho visto o resultado da palavra na minha vida. Agora olha isso aqui, irmão, capítulo 12 de Atos. Você vai entender a importância de você estar aliançado. Se estiver doendo um pouco, é de propósito. Capítulo 12.
Tem outro homem aqui, querido, que estava lá pescando certa feita e não pegava peixe, o barco dele estava vazio, você conhece a história. Mas ele recebe também um chamado, ele junto com o seu irmão André, estavam ali, o André chega para ele e falou, eu achei o Messias. E eles foram lá e ficaram lá, e realmente Deus começou a fazer um trabalho na vida de Pedro. Mas quando Pedro entendeu um chamado, agora você vai ser pescador de homens, a partir de agora você vai me servir. Ele recebe também um chamado que nem você e eu. E ele começa também a fazer a obra, irmão. Ele vê muitos milagres, ele vê um monte da transfiguração, ele vê milagres, ele vê Jesus curar a sogra dele. Ele vê tantas coisas acontecer, ele estava caminhando junto. E aqui chega no capítulo 12, por ele estar envolvido, olha para você ver como que o inferno quer prevalecer. Capítulo 12, por aquele tempo, rei Herodes, por aquele mesmo tempo, revista e corrigida eu estou agora. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Olha o que é, querido, você ter aliança com o corpo e ser realmente alguém aliançado. O que é os benefícios disso? O que é que isso traz para você de benefícios, de livramento? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 16 soldados, a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado, diga comigo, na prisão. Diga comigo de novo, Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas se você é conhecido, mas eu sei quem é Jesus, sei muito bem quem é Paulo, mas você é quem? Não, se você está aliançado, frequente na igreja, as pessoas sabem quem é você, a igreja sabe quem é você. E aqui todo mundo sabia quem era Pedro, e Pedro estava passando por uma luta lá, todo mundo sabia que Pedro estava fazendo a obra, mas agora veio algo que queria se opor a Pedro, e está dizendo assim, diga assim comigo, mais a igreja. Isso faz toda a diferença. Quando você é enviado pela igreja, irmão, a igreja é tua cobertura, a igreja vai te respaldar. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, ia ser morto. Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Assim a obra de Deus crescia e prevalecia, assim a palavra de Deus crescia e prevalecia. Quando eu faço parte, irmão, eu estou aliançado, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe um anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, igreja. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes
E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Querido, nós vamos passar por muitas adversidades, por muitas perseguições, por muitas lutas, mas eu quero te dizer que assim você vai prevalecer. Eu tenho uma aliança verdadeira, eu sou realmente alguém aliançado, eu permaneço, eu estou junto, sabe? Eu entendo o que é realmente um corpo aliançado, ajustado, eu faço parte desse corpo, querido, você pode ter certeza, que é juntar a fome com a vontade de comer, você vai vencer. Mas agora tem muitas coisas assim, irmãos, tem muitas coisas dessa natureza, e está crescendo muito isso. Igreja, eu posso ser igreja dentro da minha casa, eu posso fazer, sabe, eu não preciso me submeter à autoridade, eu não preciso, sabe, por cima de mim só um avião. E as pessoas não entendem o que é igreja, querido. Igreja tem princípios, e os princípios são estabelecidos pelo próprio Deus. Igreja tem doutrina, igreja tem, querido, tem, sabe, fundamentos, que nós entendemos tudo isso, é de fé em fé, e de glória em glória. Amém? Mas eu quero orar com você. O mesmo Paulo, ele chega para fazer a obra, em tantos locais que ele chegou para fazer a obra, e ele se depara com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e essa jovem adivinhando, ela dava grande lucro aos seus senhores. E quando Paulo estava fazendo a obra, ela vinha atrás e dizia: esses que vos anunciam a palavra do Senhor são servos do Deus Altíssimo. Aparentemente ela não está fazendo nada de errado. E quando Paulo estava fazendo a obra, ela vinha atrás dizendo: esses que vos anunciam a palavra da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo discerniu no espírito que ela estava tentando tirar a atenção, estava atrapalhando o culto. Ele olha para ela e fala assim: em nome de Jesus, sai dela. E quando aquele espírito de adivinhação saiu, querido, porque se você tem aliança, você tem autoridade. Porque se você tem aliança, você tem autoridade. Tem que sair. E aquele espírito imundo saiu, e ela parou de adivinhar, ela já não dava mais lucro. Porque o que agia nela era um espírito de adivinhação. Quando o espírito de adivinhação saiu, ela ficou uma mulher normal. E os seus senhores então chegaram e prenderam eles, Paulo e Silas, e manietaram ali, sabe, trancaram no tronco seus pés, e colocaram algemas nas suas mãos, e o lançaram lá, num local terrível, no fundo do presídio lá. Mas está dizendo ali, irmão, olha o que é você fazer parte da igreja, você saber quem você é. Diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam a Deus, cantavam hinos de louvor, e os outros presos escutavam. E de repente, amado, assim como de repente aqui Deus não envia um anjo ali e quebra as algemas, é aqui que foi lançada a porta automática, tá? Você sabe disso, que a porta abriu por si só. Aqui depois tiraram a ideia, mas a ideia da porta automática saiu aqui, né? A porta de pedra abriu por si só, né? Aqui está um homem trancafiado, com os pés no tronco, com as mãos, com algemas, com cadeias, sabe, preso, com toda a segurança, não deixa escapar de jeito nenhum. Mas perto da meia-noite eles começaram a adorar a Deus, louvar a Deus, os outros presos escutavam. De repente, sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces, queridos, e Deus colocou todo mundo em liberdade. Mas ali, aquilo que parecia ser prejudicial, Paulo e Silas aproveitaram aquela ocasião para pregar a palavra de Deus para o carcereiro. Então não tem cadeia, irmão, não tem prisão. Quando você está na direção certa, aliançado corretamente, tudo que acontece coopera para o teu bem. Aquilo que era para ser algo ali, para entristecer, eles estavam adorando e louvando a Deus, e no meio da adoração do louvor, veio um grande terremoto, sacudiu os alicerces, e eles pregaram: não te faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui, porque o carcereiro pensou que eles tinham fugido, e ele se levanta e fala: não, nós estamos aqui, nós não fugimos não. Querido, você não precisa fugir. Se você tem autoridade, você enfrenta o problema de cabeça erguida, porque você é mais do que vencedor. E quando eles falaram para o carcereiro, e o carcereiro disse: o que nós temos que fazer então, para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eles anunciaram a palavra de Deus. E a seguir foram para a casa do carcereiro, e ali, querido, houve uma grande alegria, porque eles também foram batizados ali. E Deus fez uma obra, através de uma que era para ser uma prisão,
do apóstolo Paulo se transformou em um evangelismo que teve salvação de almas. Você está aqui? Se coloque de pé. Sabe o que acontece, amados? Eu quero partir para algo que o Senhor me dirigiu a fazer. Tem pessoas aqui que estão se sentindo como que se está amarrado, amarrada. A coisa não vai, a coisa não funciona, não flui. Parece que está tudo preso. E de fato está. E eu vou dizer de forma clara, de fato está. Porque Deus te chamou com um propósito. E muitas vezes, se eu não entendo isso, irmão, eu até estou, os filhos, querido, pelo amor de Deus, não me interprete, sabe, tenha um pouco de paciência comigo. Eu não creio que os filhos de Seva não estavam todo dia no culto. Eu não creio que os filhos de Seva, sabe, para ele saber o que Paulo fazia e falar em nome de Jesus a quem Paulo prega, então eles ouviam o que Paulo fazia. Eles só não tinham compromisso nem aliança. Quem está entendendo? Eu sei como é que é feito, mas eu vou fazer igual. Só que você tem aliança, você é conhecido no reino espiritual, teu nome está escrito no livro da vida, porque, querido, a Bíblia diz assim, sendo eles batizados, abriram-se-lhe os céus. Então, quando há o batismo, há uma identidade. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, tem identidade. Agora o demônio virou e falou, eu sei quem é Jesus, e também sei quem é Paulo, mas você é quem? Eu não te conheço não. E queria fazer a obra. Então, querido, eu quero crer e creio, querido, que Deus quer fazer através das tuas mãos obras extraordinárias. Você entrar em qualquer cenário e você ter autoridade ali para falar, é chegado aqui o reino de Deus. Esse lugar aqui Deus vai reinar através de mim, eu vou buscar a direção de Deus, vou buscar o que Deus tem para mim, e vou ter um envio para fazer uma obra aqui, para ganhar almas aqui. Eu estou debaixo de autoridade, e por eu estar debaixo de autoridade, eu tenho autoridade para pregar o Jesus que eu creio nesse lugar. Então, querido, se você está aqui, eu não estou aqui dizendo para você que eu estou 100%, ó, eu estou voando, irmão, não estou. A gente sabe as guerras que a gente trava, eu sei as lutas que eu tenho enfrentado, justamente por falta de realmente identidade do que é unidade de propósito, de caminhar na mesma direção, na mesma visão, com o mesmo entendimento, o que Deus te chamou a ser e a fazer. Ele chamou você e a sua esposa, sua família. Então, de repente, querido, a gente está dentro de uma igreja, mas a gente não tem visto que Deus está nos chamando, querido. O pastor Fernando, ele disse assim, que Deus, ele falou dentre as ministrações dele aqui, que Deus é um Deus de aliança. Se você tem uma aliança correta com Deus, é uma aliança, diga comigo, vertical. Mas não tem como eu ter uma aliança correta vertical, se eu não tenho uma aliança horizontal com a igreja. Se eu não tenho uma aliança, sabe, horizontal com a igreja, eu não consigo ter uma aliança correta vertical. Porque, querido, Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. Eu não vou edificar individualmente um povo. Você faz parte de uma igreja. Se eu tenho uma aliança correta com a igreja, eu estou respaldado de autoridade. E eu chego no lugar que a igreja me enviou. Ali eu vou fazer diferença. E ali, querido, o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você está aqui nessa noite, tem alguma coisa que você sente que está prendendo você, e tem, a coisa não acontece mais, não flui mais, você tenta de tantas formas, e você parece que está amarrado aí, essas cadeias vão cair hoje, em nome de Jesus. Essas correntes não foram feitas para estar na sua vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não foi feito e nem feita para estar amarrada, para estar amedrontada. Você está com medo, você está com insegurança, você não sabe, você tem medo que não vai dar certo, parece que as coisas, as portas se fecharam de tal forma, mas o Senhor está te chamando para uma aliança. Não sei se você vai ter que conversar com o pastor Marcos, conversar com alguém, falar, olha, eu quero me aliançar corretamente, eu preciso de fato ser, sabe, inserido, eu preciso fazer parte mesmo de um corpo, porque eu sei que eu preciso ver a glória de Deus se manifestar naquele lugar. Se você está pronto, pronta, querido, eu não vou ficar fazendo rodeio aqui,
Saia do seu lugar, venha aqui à frente, que hoje é noite dessas cadeias serem quebradas, esses grilhões serem despedaçados, e você caminhar de cabeça erguida, e você caminhar. Arruma, por favor, mais um copo de água. Aleluia. 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 Olha para sua mão aí. Deus quer simplesmente colocar uma autoridade tão grande aí, que você chega nesse mesmo lugar lá e você levanta as mãos, você vai ver que o que está operando ali cai por terra, não prevalece. Você pode chegar naquele lugar e depois declarar: Senhor, o teu reino é chegado nesse lugar. O teu reino é chegado nesse lugar, porque eu tenho identidade, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. O Senhor me fez ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero saber, Senhor, qual é o passo que eu devo tomar. Como diz a tua palavra, Isaías 30, 21. Tu, pois, ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Deus tem um caminho para mim, um caminho para você. E nesse caminho Ele te sustenta, Ele te leva ao triunfo. Ele abre um mar, Ele fecha a boca do leão, Ele tira o poder da fornalha de fogo. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, pois, não serás atingido. Mas eu preciso entender que eu sou parte de uma igreja, eu tenho uma aliança com uma igreja, e eu quero de fato permanecer, como diz a palavra, que Paulo, depois que voltou da missão, chegou e permaneceu ali junto com os irmãos, confirmando a fé dos irmãos. Ei, querido, eu não sei o que Deus ministrou no seu coração, mas é chegado um tempo desse cenário mudar. Eu queria, pastor Marcos está aqui, outros obreiros, outros intercessoras aí, por favor, estivesse junto aqui, cada um próximo desses irmãos aqui. Rimas hierebecou e halabacala macherebeka mahasi alabas. Shurelebe halabacala marabalaya show alabas. Aleluia. 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 Uma das coisas que o inimigo quer fazer é você ter uma identidade que não é a sua. Eles tentaram fazer isso com Ananias, Azarias e Misael. Qual é a identidade deles? Ananias, Azarias, Misael. Toda terminologia terminada de nome com El é proveniente de El Shaddai. Terminada Anania, AH, Jeová. Mas eles colocaram Mesaque, Sadraque e Abidnego, nome de demônios. Mudou a identidade. Daniel, El, no final. Colocaram Beltesazar. Bel é uma das principais entidades da Babilônia, um demônio. Beltesazar, Bel te proteja. Mas ele era servo do Deus Altíssimo, Daniel. Mas colocaram Beltesazar. Sabe, Vanessa, você nunca foi Pedro. E nunca vai ser. Mas o diabo quis fazer você ser o que você não é. Você é Vanessa. Você nasceu para ser Vanessa. E Deus te criou como Vanessa. E a tua identidade é de Vanessa. Então joga o Pedro fora. E assume a tua identidade de Vanessa. Assim te diz o Senhor.
Como Vanessa você vai ser feliz, como Vanessa você vai prosperar, como Vanessa você vai cumprir o propósito dele nessa terra. Queimaram os livros na praça pública e somado à soma dos seus preços, se montavam mais de 50 mil peças de prata. Eu não sei, talvez tenha algumas coisas que vocês têm que queimar, jogar fora. Eu estou dizendo sobre identidade, mas tem coisas aí que te atrapalha, te atrasa, te amarra, te prende. Talvez você vai chegar, vai ter que jogar algumas coisas fora, diz o Senhor. Mas se desvencilha disso que está te afastando de Deus. Mas eu queria agora que vocês que estão aí acompanhando essas pessoas, há um ato aqui agora de quebra de algemas, algemas estão sendo quebradas, tudo que foi forjado, todo plano de matar, roubar e destruir, é quebrado agora no nome de Jesus, é quebrado agora. Coloca a mão na cabeça dessas pessoas aí, por gentileza. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha agora com uma unção, Senhor, que coloca em liberdade cada um desses teus filhos e cada uma dessas tuas filhas, Pai. Coloque em liberdade, Senhor. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então, Senhor, eu coloco, papai querido, agora, Pai, como igreja, estenda sua mão para cá, é a hora da igreja agora, é a autoridade da igreja agora sobre essas vidas. Começa a profetizar libertação, quebra de algemas, quebra de cadeias, quebra de grilhões, que toda fúria, que toda fortaleza, que tudo que está atrapalhando, impedindo, que tudo que está prendendo essas vidas agora, todo juízo, todo julgamento, toda maldição, todo o trabalho de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, é quebrado agora no nome de Jesus. É quebrado agora todo o trabalho, toda maldição, toda palavra contrária, todos os grilhões, todas as cadeias, saiam agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai vendo aí, as suas algemas estão sendo quebradas. Hai shei kabaharabakalabachoura balabashei. Hai erebekamaharabachow e kamas. Algemas sejam quebradas agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Oh, barrachei, cabá. Tem pessoas sendo curadas. Tem algo na alma dessa jovem agora sendo arrancado. Todo esse fardo, todo esse peso, tudo isso que você carrega há muito tempo aí, está saindo da sua alma agora, está sendo totalmente arrancado de dentro de você. Alabarachou reberrabacalamachou abas. Ricalabarabashereberebecamararabalamachou alabas. Xerereberrabacou abahalamacheirebecalamas. Riabarrerebecalamarabalamashoura balabas. Ribale calamachura bahalamas. Shebe rabarabalamachura becalas. Filha, você não é o que alguns querem dizer que você é. Você é o que eu te fiz para ser. Recebe um momento em que o Senhor te abraça, te honra e te diz: tu és filha amada. Tu és filha amada. Toda vergonha cai por terra. Tu és filha amada, tu és filha amada. Recebe, em nome de Jesus. Tu és amada, tu és filha, tua identidade é de filha, diz o Senhor. Tua identidade é de filha, te diz o Senhor. Aleluia. Abraça ela, abraça ela. Aleluia. Apenas permaneça firme. Apenas você está trabalhando. O Senhor que vai fazer. Pode não conseguir, mas o Senhor está trabalhando. Você vai ver a glória do Senhor. Apenas permanece. Apenas se fortalece no Senhor, para que você possa ver trabalhar as coisas do Senhor. Aleluia.
Atos dos Apóstolos, capítulo 15, revista e atualizada. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, revista e atualizada. Versículo 3. Segura essa aí. Diga assim comigo: enviados. Querido, eu tenho que ser enviado. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus não veio porque quis, irmão, ele foi enviado. E quando ele entendeu o propósito, ele enviou os discípulos. Falou: meu Pai me enviou, agora eu vou enviar vocês. Agora aqui, querido, a igreja está enviando. Diga assim comigo: enviados. Diga comigo de novo: enviados. Vamos começar no 1, não vamos economizar não, tem uns 5 minutos aí. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Religiosidade. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém. Mas você percebe que eles não foram por conta. Tudo bem até aqui? Estou querendo pegar o contexto para não ficar vago. Resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos. Por isso que a igreja é um corpo, irmão. Tem o apostólico, tem o profético, tem o evangelístico, tem o pastoral, tem o mestre, tem, sabe, eu preciso entender que tudo isso tem que funcionar junto. Então agora eles vão resolver uma questão: subir a Jerusalém após os apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Diga assim comigo: enviados. De novo: enviados. Agora eu quero que isso entre dentro do teu espírito, isso pode te ajudar muito. Porque, querido, você é enviado pela igreja, você recebe a cobertura da igreja, mas tem a tua parte. É o que está escrito ali: enviados, pois e até certo ponto acompanhados pela igreja. Porque tem momento, irmão, que a decisão é tua. Tem momento que o pastor não vai ficar 24 horas te vigiando, mas você vai ter que pegar a palavra que você ouviu aqui, nesse momento aí, você foi enviado, você está sendo acompanhado, mas ali você vai decidir pelo sim, vai decidir pelo não. Você vai decidir, querido, comer ou não comer do fruto. Então tem a parte que a igreja faz. Agora, querido, não vai ser só a igreja. Diga comigo: tem a parte da igreja, tem a minha parte. Quando o anjo chegou ali, o anjo falou para Pedro: levanta depressa. Se ele fica parado lá, não ia resolver a oração da igreja. Quem está comigo? Põe a capa nas costas e vem comigo. E o Pedro fala: que você, rapaz? Quem é você? Não ia ter libertação, irmão. Então você está ouvindo a direção. Então, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Filícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Querido, diga assim comigo: assim a palavra do Senhor vai crescer e vai prevalecer na minha vida. Se você puder, aplauda Jesus. Deus abençoe. Pode voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Que você tenha uma semana aí de muitas vitórias. E que o inimigo tenha cuidado com você. Você vai usar autoridade, amém? Eu faço parte, eu sou corpo, eu estou junto. Eu faço parte de um povo mais feliz da terra. Eu faço parte da igreja do Senhor Jesus. Eu estou aliançado, eu não abro mão de uma aliança, eu vou caminhar junto, vou permanecer unido a um propósito, e eu sei que o Senhor vai fazer diferença, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Crendo dessa forma, que você tem uma semana aí, de muitas vitórias, de céus abertos, que a boa mão do Senhor se estenda sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Vá em paz, no nome de Jesus. Se você puder, abraça uns 10 irmãos aí, libera uma semana de vitória, e vai na paz do Senhor Jesus.